Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus seja com todos vocês que creem, porque é um direito de quem crê, é um direito, é um privilégio de quem crê na palavra de Deus, receber a atenção de Deus. Só crendo. A pessoa manifestou, esboçou uma fé, ainda que simples, pequenina, mesmo aparentemente insignificante. Mas essa fé, por menor que seja, é um sinal divino dentro de cada um dos que creem. E por isso, quando nós a esboçamos, Deus se volta para nós. E a fé, quando a gente trata de fé, a gente fala de justiça, a gente fala do que é certo. Aliás, a palavra de Deus ensina do que é certo, do que é justo, do que é correto, do que é íntegro, do que é verdadeiro, do que é puro. Tudo isso esboça uma fé. De repente você é uma pessoa que é espírita, ou católica, ou muçulmana, ou judia, ou evangélica, seja lá qual for a sua religião. O que conecta você a Deus é a sua fé. A sua fé na crença que Ele existe. Agora, isso não significa dizer que você vai ter Deus à sua disposição. Não, você que tem que ficar à disposição de Deus. Deus nos dá a fé para que nós possamos nos voltar para Ele, possamos reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Veja o que o apóstolo Paulo fala aos cristãos que havia lá em Roma. Ele disse assim: você tem fé? Vocês têm fé? Ele fala na linguagem mais antiga: tu tens fé? Então ele diz: tem-na em ti mesmo diante de Deus. Quer dizer, você tem fé? Então tenha a sua fé diante de Deus. Quer dizer, quando a pessoa tem fé em Deus, ela procura viver de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus é justiça e quem tem fé em Deus gosta, ama a justiça. Então, você tem fé em Deus? Então, tenha-na para você mesma. Quer dizer, não tente impor a sua fé a ninguém. Não tente querer que os outros venham crer a sua própria fé. Não, a fé é algo privado, particular. A fé é como, por exemplo, a respiração. Eu não posso respirar por você, nem você por mim. Nós respiramos cada um por nós mesmos. Muita gente está morrendo de coronavírus porque não tem ar. E se o ente querido pudesse transferir o seu ar para ela, seria uma beleza, mas não dá. Então, assim é a fé. A fé é uma coisa muito pessoal, individual. E só Deus quem dá a fé. Deus é o autor da fé. Aliás, o Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Então, o apóstolo diz assim: se você tem fé, tem para você mesmo. Não tente empurrar a sua fé para os outros. Cada um viva a sua fé. Em outras palavras, ele fala isso. Bem-aventurado, aí ele continua, bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, você, quando tem a fé divina, você não se condena naquilo que aprova, porque a sua fé é como a
a nossa consciência. Quando nós fazemos alguma coisa errada, a nossa consciência imediatamente lateja, não é verdade? Você faz alguma coisa errada, imediatamente bate aquele mal-estar na consciência. Às vezes até comer, você come um pouco além. Por exemplo, eu tive aí há pouco tempo atrás o olho grande e eu comi além do que deveria. E eu sabia que eu estava errado, mas mesmo assim eu caí em tentação da gula e me arrebentei. Oh, como sofri! Por quê? Porque eu sabia, a minha consciência estava latejando, não vá, chega, mas eu não chegava. É isso aí, são as falhas nossas de cada dia, porque somos humanos, nós não somos perfeitos, mas Deus não busca perfeição em nós, Ele busca sinceridade, justiça. Então, quando Ele nos dá a fé funciona na consciência e faz a gente saber na hora o que está certo e o que está errado. Então, quando a pessoa tem aquela consciência de que está fazendo a coisa errada conscientemente, a fé está dizendo, olha, isso vai dar mal. E aí a pessoa vai sofrer as consequências. Eu sofri as consequências por conta da gula. E o que eu vou dizer mais a respeito da fé? A fé é assim, ela é justa. A fé é tão justa, que quando Abel ofereceu os seus sacrifícios a Deus, as suas ofertas de sacrifícios a Deus, ele foi justificado. Quer dizer, ele foi aprovado por Deus. Ele foi considerado merecedor, porque ele ofereceu a Deus pela fé, porque ele não via Deus. Ele não sentia Deus. Ele não tocava em Deus. Mas ele pensou, se a gente oferecer a Deus um presente, quem sabe ele vai se agradar de nós e vai nos levar de volta para o jardim do Éden. Então Abel o fez. E ele, então, Deus respondeu com fogo e o aceitou. E ele foi para o jardim do Éden. Só que o jardim do Éden já não era mais aqui. O jardim do Éden é lá em cima. Então, Abel foi para o jardim do Éden quando o seu irmão o matou. Sem saber, o seu irmão estava fazendo um favor para ele. E ele foi para o lugar eterno. Bom, a fé que faz isso. Essa é uma questão de fé. Fé pessoal, intransferível. É uma coisa que vem de Deus para nós. É da justiça de Deus para a justiça nossa, para a nossa consciência. Então, Paulo fala, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Está vendo como é que a fé funciona? Mas, aí vem ele conclui, mas aquele que tem dúvidas, aí é que está o diabo, aí é que entra o inferno, aí é que entra o mal. Aquele que tem dúvida, se aquele que tem dúvida come além do que, por exemplo, deveria comer, está condenado. E eu fui condenado pela minha gula. E eu não tenho vergonha de falar, porque isso aí todo mundo... Eu não sou o único. É verdade ou não é? Você também gosta, todo mundo gosta. E às vezes a gente acaba se entregando à gula, enfim. Mas a verdade é essa, eu sofri as consequências. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Paulo está falando aqui do que deve se comer e o que não deve se comer. Porque não come por fé.
Então, vou ler novamente o texto. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Quer dizer, até para comer a gente tem que ter fé. Quer dizer, fé não tem nada a ver com religião. Fé tem a ver com a sua consciência de justiça. Comer o que é certo, comer o que é justo, comer a quantidade justa para o seu corpo. Você sabe por que eu estou rindo? Eu estou rindo porque a gente conhece pessoas, a gente se senta à mesa com pessoas que comem um pouco mais, outras que comem um pouco menos. Mas quando a gente vê uma pessoa que é mais gordinha e tal, e come um pouco além, a gente fica achando, puxa, mas a gente acaba também caindo no pecado da gula, porque a gente esquece da fé. A gente não está olhando para a fé. Naquele momento que a gente está comendo, a gente está olhando, está com um olho grande naquilo que a gente está comendo. Então, isso, minha amiga e meu amigo, quando a gente come, a consciência lateja dizendo, isso é pecado, você está errando. E pecado é pecado. Seja prostituição, seja adultério, seja isso, seja aquilo, qualquer que seja a injustiça, qualquer que seja o erro, é pecado. Então, o apóstolo está ensinando aqui, dirigido pelo Espírito Santo, ele está ensinando o seguinte, se você comer alguma coisa que não for pela fé, quer dizer, com certeza, com convicção, com justiça, então isso é pecado. Então, se você comer com fé, isso não é pecado. Isso vai depender de cada um. Isso é uma coisa pessoal, individual. Então, alguém perguntou, bispo, eu posso comer carne de porco? Na Bíblia diz que não se deve comer carne de porco. No Velho Testamento, realmente é. Durante a lei, não podia comer a carne de porco. Mas Deus demonstrou que poderia se comer carne de porco, porque naquela altura o povo de Israel estava vivendo no deserto, e como conservar uma carne que era imunda, a carne do porco? Não tinha condições. Então ele evitou que o povo dele comesse carne de porco naquele deserto durante 40 anos. Ali no deserto não tinha um mínimo de limpeza, então realmente era necessário. Mas hoje não, você pode comer carne de porco. Agora, vai depender de você. Eu posso comer carne de porco, mas, por exemplo, se eu comer carne de porco, então o meu colesterol tende a subir. Então, o que eu faço? Eu evito comer carne de porco. E eu gosto muito de torresmo. Eu sou doido por torresmo. Torresmo com angu é uma coisa maravilhosa, mas aumenta o colesterol. Então, eu tenho essa consciência. Se eu tenho essa consciência, então, pela fé, eu não vou comer. Mas, se eu tenho essa consciência de fé e, por acaso, eu insisto em comer, eu estou, então, pecando, porque eu estou fazendo uma coisa que contraria a minha fé. Então, a fé é algo que Deus nos dá para que venhamos ter um sentido de como nós devemos agir com respeito ao nosso próprio corpo, ao zelo pela nossa própria vida. Por exemplo, você casou, fez uma escolha má. Por que você casou? Por que você fez uma escolha má? Porque você não usou a fé, a consciência. Você não fez as contas para ver se você realmente daria com aquela outra pessoa. E você foi se entregando por causa dos olhos gordos, dos olhos grandes. Você se entregou porque aquela pessoa era
bela, bonita, maravilhosa, e você queria para você. Você cobiçou uma coisa que aos seus olhos era muito agradável, mas na sua consciência havia um certo receio. E se não der certo? Aí vem aquela resposta, não, mas se não der certo, se descasa, casa outra vez. Vem aquela sugestão. Então, tem sempre um plano B, não é? Pois é. Então, a pessoa verifica, assim, que não é só no casamento, não é só comer carne de porco, ou não beber vinho, ou coisa. É em tudo na vida. Qualquer momento da vida, você tem que escolher alguma coisa. Você tem que fazer uma escolha. Eu tenho que fazer escolha toda hora eu tenho que fazer uma escolha. Você também. Então, nós temos que fazer as escolhas de acordo com a justiça. A justiça que vem da fé. Mas, bispo, eu não conheço bem a Bíblia, eu não sei. Pois bem, você pode não conhecer Deus, nem conhecer Deus, mas você nasceu com uma consciência do que é certo e o que é errado. Então, na história da Bíblia, de Gênesis, você está vendo isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram, Adão pecou conscientemente, a Eva foi enganada, mas, movida pelos olhos, acabou se entregando ao pecado. Depois vieram as consequências. Quer dizer, o pecado gera pecado. E o pecado vem das más escolhas. As más escolhas são as escolhas fundamentadas na injustiça. Tudo que é injusto, tudo que é errado, tudo que é corrupto, tudo que é enganador, tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo o que é injusto é pecado. E tudo que é justo é santo. Então, às vezes a pessoa não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, mas ela tem aquela consciência, não é justo eu querer aquilo que é dos outros. Não é justo eu tomar posse daquilo que é dos outros. Não é justo que eu, sendo mais forte, venha tomar posse de alguém, das coisas de alguém que é mais fraco. Não é justo. Nós não vivemos numa selva, embora a humanidade realmente criou uma selva por causa do pecado. Mas nós não somos irracionais como os animais. Nós temos o senso de justiça. Quer você creia em Deus ou não, você tem um senso de justiça. Quer você seja católica, espírita, evangélica, macumbeiro, seja o que você for, você tem um senso de justiça. Se você é prostituta, você é homossexual, se você é lésbica, se você é bom, se você é mau, se você é branco, se você é negro, seja lá o que você for, você tem o senso de justiça. Todos têm o senso de justiça. Até no crime existe o senso de justiça. E esse senso de justiça foi Deus que nos dá, é a fé. Então, o apóstolo Paulo diz, aquele que tem dúvidas, quer dizer, quando a pessoa vai fazer uma coisa aí e vê que aquilo não é justo, então, se ela faz, ela é condenada. Porque não faz pela fé, faz pela gula, faz pela ambição, faz pela cobiça, etc, etc. E aí ele conclui, tudo o que não é de fé é pecado. Quer dizer, é pela fé que nós alcançamos a graça de Deus. É pela fé que nós alcançamos a misericórdia de Deus. É pela fé que nós alcançamos a justiça de Deus. Você viu que Abel foi justificado, aceito diante de Deus, porque manifestou a sua fé através da sua oferta perfeita. E, por outro lado, Caim não foi aceito, não é porque Deus é injusto, não, é porque Caim ofereceu a Deus qualquer coisa. Ele não esboçou uma fé sincera, verdadeira. Ele sabia. Ele não estava vendo Deus, não estava sentindo Deus, não estava tocando em Deus, então ele pegou
aqueles legumes podres e colocou junto com os bons e foi lá ofertar. Deus não aceitou. Então, minha amiga, meu amigo, essa é a base da salvação. Essa é a base da nossa salvação, a fé. É pela fé que nós somos justificados. Quer dizer que nós somos merecedores diante de Deus. Você tem que saber disso, porque a sua vida, sua salvação, a sua eternidade vai depender dessa fé. E quando essa fé é colocada no Senhor Jesus, então a bênção da salvação, a bênção da primogenitura do nosso Senhor Jesus se transfere para nós. E então temos paz com Deus. Ah, minha amiga, meu amigo, você sabe por que eu rio? Porque quando a gente fala essas coisas, vem uma paz gloriosa dentro da gente. E quando a gente está em paz, a gente fica alegre, a gente fica feliz, a gente fica radiante, fica em gozo. Pois bem, e é isso que nós queremos para você. Você que tem visto aí ontem, naquela cena de Adão se convertendo, né, se voltando para Deus, aquilo ali foi muito forte, não é? Acho que todo mundo chorou. Acho que quem tem alma chorou, só que não tem alma. É verdade isso. Todos nós choramos, todos nós. É impossível não chorar, só se a pessoa não tem sentimento. Mas aquilo ali foi muito forte, foi muito forte. Então, a gente vê a grandeza de Deus, da misericórdia de Deus. Deus está sempre pronto para ouvir aquele que o invoca na sinceridade. É por isso que Deus fala lá, Jesus fala lá para a igreja, que nós falamos ontem, né? A igreja de Laodiceia, capítulo 3, e lá em versículo, deixa eu ver aqui, ele diz assim, capítulo 3, versículo 19 de Apocalipse, ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, sê, pois, zelosa, e arrepende-te. Então, quando uma pessoa como, por exemplo, Adão, que reconheceu o seu pecado, antes ele vinha acusando Eva, mas primeiro ele falou: ó, Eva, me perdoe, eu que errei, eu era o responsável. E depois ele falou com Deus: ó, meu Deus. E Deus é tão glorioso, tão magnífico, que ele perdoou. Mas não o livrou das consequências. Ele perdoou, Deus perdoou. E hoje você vai ver as consequências do pecado de Adão e Eva. Embora eles tenham sido perdoados, mas eles tinham semeado o mal, tinham semeado o pecado, tinham semeado a corrupção, e aí tiveram que colher as consequências. E é isso que acontece. Deus perdoa você. Se você se voltar para ele com sinceridade, tal e qual Adão fez ontem, então você vai ser perdoado. Agora, não pense que por causa disso você vai voltar para o jardim hoje, aqui e agora. Não. O jardim é só depois que você passar para a eternidade. Vai ter que passar pela morte, se Jesus não vier antes e arrebatar você, como vai fazer conosco. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia. E vamos nos encontrar logo mais no 4º capítulo de Gênesis. Nós vamos nos encontrar porque, enquanto você estiver assistindo, eu também vou estar assistindo.
E juntos nós vamos estar no mesmo espírito. No mesmo espírito. Você não vai me ver lá e nem eu vou ver você aqui. Mas eu sei que você vai estar comigo aqui e você saiba que eu estarei com você lá. Nós estaremos juntos logo mais às 9 da noite na Record TV, tá bom? Assistindo Gênesis. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.